Fala pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Pedidos da Semana. Semaninha agora tá complicado, não tá fácil, né? Convido você a ver o Ações no Radar se você ainda não viu. Você precisa ver o Ações no Radar para entender todo o contexto, tá bom? Fala um pouquinho sobre Ibov e das mais de 60 estratégias que podem dar entrada ainda nessa semana. Bom, vamos aos pedidos. Separei as 15 ações mais pedidas, tá? Teve muito pedido, novamente o pessoal não está respeitando. Eu falo, no máximo 3, a pessoa vai e coloca uma lista, né? São 3. Quem coloca a lista eu já não estou mais lendo, tá? Então coloque 3, por favor. De preferência, assista o Ações no Radar antes. Tem muitas ações aqui que eu já falei no Ações no Radar. Dessa vez eu vou falar de novo porque realmente nas Ações no Radar eu passei correndo só falando das estratégias, ainda assim ficou um vídeo comprido, né? De qualquer forma, vamos lá. Primeiro pedido da semana é a EZTEC. EZTEC está num cenário aqui no semanal, do lado esquerdo da minha tela, está num cenário aí de tentativa de recuperação. Tivemos, lógico, né, como tudo, uma queda muito grande no mês de março, né, no mês de fevereiro para o mês de março, e teve uma tentativa de recuperação. Essa recuperação está sendo aí mais ou menos na regiãozinha de 50%, tá? Ou seja, aqui está tentando se recuperar e já conseguiu recuperar 50% da queda, porém sentiu uma resistência aí. Tendo sentido uma resistência aqui nessa regiãozinha, dos 41 reais, né? Vamos arredondar. Sentido uma resistência aqui nos 41 reais, ela no diário deu uma estratégia de venda, 9.1 de venda, tá? Suportes são aqui na região dos 35 reais e depois mais abaixo, aqui na regiãozinha dos na regiãozinha dos 30 reais. Tá? Então é um papel aí que tem até alguma defesa na regiãozinha dos 35. Perdeu 35, a gente só vai começar a ver defesa de novo lá nos 30, 32, a gente já pode começar a ver alguma coisinha, essas médias de 400 no diário. Para cima, não tem exatamente muitas resistências, tá? Não temos muitas resistências, então na superação aí dos 41 reais, fechar um candle aqui acima dessa linha verde, olha, fechar um candle aí acima da linha verde já nos traz uma esperança de recuperação. No momento, estratégia de venda. Banco do Brasil, assim como todos os bancos, praticamente todos os bancos, à exceção de um ou outro, estratégia de compra, 9.3 de compra, só que a média de 9 está quase que em linha reta aqui apontando para baixo. Temos suporte aqui na cara do gol, no momento em que a ação se encontra, né, nos 31,80. Temos suporte, a ação fechou em 31,82. Suporte aí, perdeu esse suporte, o próximo é mais ou menos aí na região dos 30 reais, 29,99 aí que vocês estão vendo, né? Mais ou menos região dos 30 reais tem suporte. Para cima temos resistência, já nos 35,12, nos 36,80 e mais em cima lá nos 38 reais, tá bom? Então aqui 38 reais, 38,15, né? É a resistência mais alta até o momento. Após isso, nós temos aqui, nessa regiãozinha, um belo de um gap para fechar, tá? Então vamos ficar atentos aí com o Banco do Brasil e é o que nós temos agora. Então, no momento, uma estratégia de compra na superação da máxima, né, como é o 9.3, só que temos algumas resistências na frente, tá bom? Então, atenção aí, cuidado. Ecore 3, temos um conflito de estratégias, 9.4 de venda no diário e 9.3 de compra no semanal. Fato é que há uma resistência, há um suporte nos 11,90 e resistência agora, uma imediata na ativação aqui dos 13,60, outra resistência nos 14 reais e aí uma resistência que se mostrou muito forte e relevante aqui na regiãozinha dos 15 reais, tá bom? Deixa eu apagar isso que tá bagunçado. O que esse 14,98 tá fazendo aqui? Não sei. Bom, tudo bem. Vamos lá. 15 reais. Temos uma resistênciazinha. Tá bom, gente? Via varejo.
testou topo histórico, testou aqui a regiãozinha dos 16,60, né? Não aguentou, devolveu tudo. Semana passada deu uma estratégia da tática da sombra superior, porém não desenvolveu. E nesse momento a média de 21, aqui essa azulzinha, alcançou o preço. Só que me preocupa o fato de que o candle fechou abaixo dela. E no semanal as médias estão bem afastadas, né? Uma correçãozinha é bem-vindo aqui nesse papel. Lembrando que no R$14 nós temos suporte. E o setor de varejos, tem mostrado resiliência no mercado. Então é um setor promissor aí para aguentar o tranco e não cair muito se vier a cair. Na sequência, Gol deu uma empolgada, né? Azul também, mesma coisa, né? Deu uma empolgada e aí não aguentou o tranco, deixou uma tática da sombra superior há 2 semanas, ativou com gap de baixa, então eu não entro quando ativa desse jeito, né? E agora ele está numa região de briga muito séria. Bom, por que eu falo briga muito séria? Vamos lá. Médias de 400 aqui, média de 200 aqui, média de 9 aqui, todas as médias convergindo na mesma região. No gráfico diário, médias de 400 aqui e a 9 com a 21 na briga também. Legal que a 21 está inclinada, não perdeu a aceleração, continua inclinada. Teve uma defesa na quinta-feira, entrou força defensora aqui. Então, se esse papel decidir subir, a gente pode ter aí um cenáriozinho de breakout, né? A média 21 continua nessa mesma inclinação, altera só um pouquinho e aí começamos a ter força compradora. Suportes nós temos aqui na região dos 17,50, imediatamente abaixo nos 16,70 e depois nos R$16. Resistência a gente tem todas essas médias que eu já falei e também a região dos R$20 e dos 21,80 se mostram fortes resistências. Depois, só lá em cima, na região dos R$25. Arezo, temos uma estratégia, temos um ponto continuado de venda na perda da mínima da semana passada, porém temos suporte já na cara do gol que eu havia comentado. No gráfico diário tá uma tentativa, aí tá uma carinha de topo duplo, né, topo triplo até, com triângulo ascendente, uma coisa meio complicada aqui, tá? Cenário complicado, né? Dá um ar de triângulo ascendente, a gente puxa aqui assim, tá? Um arzinho de triângulo ascendente, mas, quando a gente pega aqui temos divergência de alta. Então, observe no MACD, aqui em cima, aqui em cima, aqui em cima já não tão em cima, aqui em cima deixa para lá, quase no zero, né? Então, as médias aí, elas não estão convergindo conforme a subida do papel. O papel está perdendo força. Então, temos o terceiro toque, geralmente ele é decisivo. Depois do terceiro toque, ou vai ou racha. Atenção que logo acima temos várias resistências nessas médias, tá? Temos pontos de resistência. E aqui no semanal, só realmente a região dos 46,78. Suporte vai ser essa própria linha ascendente, essa LTA. Trisul deixou uma tática da sombra superior de venda aqui em cima na perda dessa mínima, tá? Aqui mais ou menos na perda aí dos 11,46, né? Aqui embaixo. E no diário temos um suporte imediato nos 11,35 e a média de 21 que está alcançando o preço, tá? Suporte aqui nós temos apenas, agora vai. Suporte nós temos apenas na região dos 9,90, tá? Essa linha 9,60 pode apagar. 9,90, na perda dela a gente tem um segundo suporte nos 9,19. Porém temos forte resistência aqui nos 12,70, tá bom? Recuperaçãozinha legal de Trisul nesse período, né? Mas deu uma enroscada. Pão de açúcar no semanal ainda tá ruim de avaliar, porque a ação mudou de ticker, né? E o Profit não puxou o ticker antigo. Mas ela está num cenário de congestão grave, né? Um cenário aí que, cara, não desenvolve, né? Ela não sai desse negócio aqui.
Ah, Rafael, mas ela fez um pivô de alta, subiu, desceu, subiu. Fez, mas quase não superou. E depois que superou, né, depois que conseguiu superar na quinta, devolveu tudo na sexta. E sabe o que nós temos aqui no semanal? Um ponto continuado, né? Deixa eu pegar aqui no meu todos, se eu coloquei o ponto continuado nela. Aqui eu não estou vendo marcado. Né? Um PC de venda aqui, ó, PKR3. Temos então um PC de venda na perda dessa mínima, tá? Que ela vai a favor da consolidação. No semanal dá para ver o quanto está enroscado aqui, né? Então ela vai a favor da consolidação, mas eu particularmente vou esperar perder essa média de 21 aqui. E como está nesse cenário tão complicado aqui no gráfico diário, é até difícil traçar suporte e resistência, porque toda essa região é uma região de briga, tá? Mas onde você está vendo linha amarela aqui, até dá para falar que talvez tenha algum suporte, alguma resistência, né? Nessas regiõezinhas aqui, mas tá realmente uma região complicada de briga que eu não quero botar fé nesse papel agora, tá? Eu realmente estou vendo o PC de venda, mas eu não estou sentindo firmeza em vender ele. Eu esperaria, como eu disse, 9,1 no diário. Compra, eu só aceito compra acima lá dos 76,40. Tá? No momento não tá legal esse papel para compra. Ah, Rafael, eu estou posicionado. Bom, faz o seu gerenciamento de risco e continua se for o caso. Mas comprar agora, eu não estou vendo compra, tá, gente? Não me sinto confortável em fazer compra nesse papel. O GPA deixou aqui, pode até ser chamado de dia de Nápoles, tá? Só que ele ativou na quinta, por isso que eu não falei noções no radar, tá bom? Mas uma coisa aqui que é fato, sentiu os 19,70, sentiu, tá? E agora está devolvendo, deixou aí um 9,1 na quinta, né? Que foi a ativação do dia de Nápoles também. E o próximo suporte nós temos aqui no 16,94. Perdeu 16,94, isso aqui vira um topo duplo. Aí fica perigoso, tá bom? Vai seguindo aí os próximos suportes. Você vai achar suportes aqui logo nos 16,70. Depois você acha suporte também aqui na regiãozinha dos 15,50. Tá? Entre 16,70 e 15,50 é mais ou menos vão livre, então cuidado, tá bom, gente? Ipera tinha uma estratégia, né? Já foi. Deixa eu excluir essa linha aí. Beleza? Deixou um 9,1 de venda na média de 200, mas eu não estou botando fé, tá? Se perder, nós temos sim suporte aqui nos 32, logo abaixo nos 31 nessas médias, e aí depois só lá embaixo nos 29,80 mais ou menos. Então é um papel que está demonstrando aí que atingiu uma regiãozinha forte, né? Bateu na regiãozinha dos 36,20, junto aí com a regiãozinha dos 35,60, mais ou menos, né? E sentiu a zona vendedora. O pessoal desovou o papel nessa região, tá? E segurou aí. Na sequência, SLC Agrícola. Tivemos estratégia no passado, né, para essa linha. E agora tem o 9,3 de venda. Tá? É difícil enxergar esse 9,3, mas é o 9,3 de venda. Temos aqui, ó, referência, fechou um em cima, fechou dois em cima, venda na perda da mínima. Só que temos suporte já na região dos 22, né? Tem um suportezinho forte aí nos 22,80, tá? E depois outro suporte na região dos 21,80. Para o papel subir, nós precisamos superar essa linha azul aqui, que é a média de 21 períodos aritmética. Tem que superar ela, fechar candle acima. E aí começamos uma série de resistências, né? Então, como tem alguns suportes, temos também relevantes resistências, já nos 24 e depois lá nos 25,60. E aí, por fim, lá em cima, nos 27, 28, tá bom? Localiza é a definição de dor de corno, né? Por que eu falo isso? Cara, é um papel que deu um 9,1, eu vi esse 9,1, eu comentei dele em Noções no Radar, lá da época, né, lá em março,
Comentei ele e falei, só que o mercado não está legal, essa média de 21 eu não gosto assim. Subiu, devolveu parte, fez outro 9.1. Eu não entrei porque eu falei que o stop estava caro, 22% num gráfico diário é caro, gente. E aí ela simplesmente subiu 140%. Então se há uma definição para esse ano de dor de corno, é localiza, tá? Deu 9.3 atrás aqui, mas eu já não estava mais olhando esse papel, tinha dado uma desanimada. Agora voltou para o meu radar. O problema é o seguinte, você vai comprar agora? Né? Você vai comprar lá em cima. A festa está lá em cima, a festa já foi, né? Vai chegar atrasado na festa? Eu esperaria o quê? Fazer um outro 9.3 de compra, fazer um ponto continuado de compra. A gente está vendo que ó, a média de 21 de abril para cá tá segurando legal, né? Então eu esperaria uma correçãozinha para comprar. E o problema é o seguinte, esse papel ainda não tem muita definição de suporte. Então a queda a gente vai ter que só se apoiar nessas duas médias mesmo, tá? Tem muito o que fazer não. Mas agora eu não compraria, tá bom? Banco Pan, tática de venda, tática da sombra superior, né? Mas a entrada vai ser no 9.1 aqui do diário. Perdeu ele, só cuidado com a média de 21 e cuidado com a média de 200, que vão servir de suporte. Para cima, só lá acima de 10,47. Tá? Olha aqui no semanal. Você vai ver também que na regiãozinha dos 11,80, fez um topo duplo, caiu até a média de 400. E tem gente que fala que média de 400 não serve para nada, né? Tá aí, viu como serve. E agora ele está com dificuldade de superar a região dos 10,46. No momento, estratégia de venda, tá bom? Então, se você está comprando, é buy and hold, segue com o papel. Se tiver fundamento, se está dentro do seu fundamento, continua comprando. Agora, se você está fazendo um swing trade e já está carregando, eu não ficaria mais com esse papel, tá? Mas aí é uma opinião minha. Itaúsa é sempre um buy opportunity. O que significa? Itaúsa é o seguinte, começou a cair, você começa a comprar. Você não vai colocar todas as suas fichas de uma vez, mas é um papel que tem tudo para durar por toda a eternidade, né? Itaúsa é mais da metade, mais de 90% é Itaú mesmo, né? Só que os outros investimentos estão dando boa rentabilidade. Um deles, inclusive, é a XP. Topo duplo no diário, né? Fez um 9.1 na quarta de venda e o suportezinho é a própria ativação do topo duplo, na perda de 9,40. Então aqui é a região para se preocupar, tá? Compra. Ah, Rafael, onde que é compra? Só lá em cima dos 10,60. A não ser que você seja buy and hold. Então vai entrando um dinheirinho para você, vai comprando devagarzinho e vai acumulando esse papel. Esse é o papel perfeito para acumular pensando no longo prazo, tá? E aí Cogna deu uma estratégia de venda, né? Havia comentado nas ações no radar, 9.1 de venda e um PC de venda. Então o negócio está feio para Cogna, além de ter deixado um topo duplo aqui na regiãozinha dos 7,30. Também daria para chamar de Joy de Nápoles, só que a ativação já foi, né? Aliás, a ativação não foi, hein? Olha que legal, a ativação aqui também, eu não percebi que tinha um Joy de Nápoles. Mas é a mesma entrada no 9.1 de venda, então tá tranquilo, tá? Mas olha, Joy de Nápoles de venda, né? Joy de Nápoles tem alvo específico, então você marca o ponto, o fundo e essa ponta aqui. Só que eu vou jogar para a esquerda para dar linha, né? E aí você procura a região do 161, que é 4,90, uma queda violenta aí, né? Mas 4,90 é o alvo desse papel. Eu vou até colocar aqui, ó, 4,90 e vou escrever aqui, ó, texto, alvo, Joy. E vou colocar a data de hoje, ó, 28/6/2020. Beleza. Tá aí, se um dia der, eu vou botar a fotinha dela. Ah, Rafael, eu tava pensando em comprar. Olha, você pode querer comprar, né, seus fundamentos, mas eu só compraria na ativaçãozinha desse PC de compra, se for um PC de compra, né, acima de 6,37, mas eu só realmente apostaria numa recuperação se a gente superasse 7,30 e começasse a entrar um volume comprador mais marcante, como foi há algumas semanas atrás, né? Como foi aqui nessa semana, ó, nessas semanas aqui, que entrou um volume legal, superou as médias, a média de 9, perdão, mas sentiu a média de 21.
e a próxima vai ser 7,80, depois aqui no fechamento, nos 8,20, nos 8,30, perdão. E aí depois tem gap. Então esse papel para subir tem bastante resistência, para cair também tem suporte, tá? Temos suporte aqui no 5,70, temos suporte no 5,90, tem o fechamento do gap no 5,70, tá? Então assim, tem bastante coisa para se preocupar com esse papel, tanto na queda quanto na subida. E eu não vejo um papel de fundamentos para eu ficar carregando durante meses e meses e meses e anos. Tá bom? Eu não me sinto confortável, mas aí vai de cada um, né? Não tô falando que ela vai quebrar, mas talvez daqui a um tempo, mais algumas semanas, eu comece a aceitar a aquisição desse papel, tá? Você precisa lembrar que Cogna é a antiga Croton, tá bom? Teve aí do ano de 2019 inteiro sem sair do lugar. Beleza? Bom, gente, é isso. Esses são os pedidos da semana, as 15 mais pedidas, né? Se a sua ação não foi revisada, peço desculpa. Numa próxima aí, talvez a gente consiga dar uma olhadinha com calma. Ficou dúvida? Comenta aqui embaixo. Lembre de deixar seu like. E quer bater um papinho? Manda lá no Instagram que eu vou respondendo sempre que eu posso, tá bom? A você, uma ótima semana que se inicia e nos vemos amanhã cedinho no Giro de Notícias. Até